Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carol Freitas. Mais um episódio chegando e antes de se apresentar e falar sobre o nosso convidado, Carol Freitas, a nossa grande parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos. Atenção, hein? Jogue com responsabilidade, trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal e também Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Voltou de férias, né? Tudo bem com a senhora? Uma hora, né? Infelizmente, acaba, né? Esse momento. Mas foi rápido, nem deu. Teve o quê? Um episódio só assim, a minha presença. Uns 2 ou 3 aí, bota nessa conta. Um só. E para dizer que a Carol Freitas, ela volta em um momento importante, porque a gente tem também novidades aqui em relação à dupla Grenal, a gente contou isso ao longo dos últimos episódios. Tem novidade técnica das Gurias Coloradas, Carol Freitas. E nós temos convidado aqui no estúdio também. O retorno, então, né? Estamos recebendo de volta aqui, como a Valéria falou, nos bastidores, numa estrutura um pouquinho melhor, né, professor? Com mais luxo para recebê-los. Então, professor Maurício Salgado, de volta às Gurias Coloradas, de volta ao Resenha das Gurias, para conversar um pouquinho conosco, né, Valéria, sobre as expectativas para essa temporada. Tem muito assunto, hein, professor? Boa noite. Coisa, para botar em dia. Dois programas, né? Mas, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Em especial aos colorados e colorados. Feliz de estar retornando. E até acho que até antes da gente falar trabalho, tabela, classificação, tem muita coisa, tem jogo contra o Palmeiras já na segunda-feira, mas o motivo que fez justamente escolher e aceitar esse convite do Inter, né, esse retorno em um momento, professor, que o Inter também precisa muito, né, da sua ajuda, até já conseguiu uma colocação melhor na tabela, mas que também precisava assim de uma reviravolta também na temporada. Na verdade, assim, o retorno ao Inter, ele se dá muito por ser o Inter, né? Quando houve a situação ali do Flamengo, e eu estava efetivamente me desligando do Flamengo, eu tinha até conversado com os meus próximos, com os meus familiares, com os meus agentes, que a ideia era, tinha até algumas propostas, mas que a ideia era dar é cansativo também, né, um pouco, assim, você se desgasta, né? Então, que a ideia era dar um tempo e talvez retornar no meio do ano, tinha algumas situações de proposta, e aí surgiu muito imediatamente o Inter, né? E o que eu tinha conversado é que, assim, se fosse um retorno imediato, obviamente teria que ser para o Inter, né? Por motivos claros, né? É um lugar que eu me sinto confortável, é um lugar que eu tive uma história, né? Tenho um carinho especial pelo Inter, pela torcida do Internacional. Por muitos atletas que aqui passaram, eu tenho também um carinho especial. Então, assim, foi um retorno, eu retornei imediatamente porque era o Inter, né? E acho que é isso. A gente tinha uma dinâmica, tinha algumas outras situações, mas eu me senti confortável também para retornar para o Internacional. E como é que está sendo, professor, esse teu retorno, né? Tu está em Porto Alegre desde o Clássico Grenal, mas estreou só na última partida diante do Juventude. Como é que está sendo, assim, o retorno, as primeiras impressões dessas novas atletas que não chegaram a trabalhar contigo na última passagem, mas esse contato também com as meninas que a gente brincava antes, né? Que estavam com saudades também de ti, né? Eu acho assim, eu vim para o jogo pro Grenal, né? O Grenal foi um jogo de observação. A partir daí a gente já comecei o trabalho efetivo, não estava no campo, nos jogos, mas eu estava trabalhando já. E eu vou te falar assim que, talvez seja uma característica também minha, mas eu estou bem satisfeito com o elenco que a gente pega. Obviamente que todo elenco, todo time grande, ele precisa estar sempre atento a reforços, ele precisa estar sempre atento a evoluções. Mas eu encontrei um elenco que tem competência, encontrei uma comissão também muito afim de trabalhar, né? E a gente, às vezes, você vê de fora, você fica com uma impressão, mas sabe que dentro há trabalho, há competência, e às vezes por um motivo ou por outro as coisas não andam. Então acho que o primeiro ponto é dar continuidade a algumas coisas que não são feitas boas. Porque senão quando as coisas não vêm, os resultados vêm, a gente começa a imaginar que as coisas que não tinham coisas boas. Tinham coisas muito boas. A partir daí, evidentemente, uma situação de implementação de trabalho, né? Com a característica, a gente está tentando o mais rápido possível que eu consiga entender o elenco que a gente tem e que, obviamente, elas também entendam como é que eu trabalho, que é uma questão de a gente ir se entrosando nesse sentido, né? Obviamente que numa situação de um campeonato já acontecendo, você tem dois princípios, que o primeiro é de você ter o imediatismo, né? Você precisa realmente dar uma resposta imediata e emergencial. E existe o segundo princípio, que elas têm entendido bem, que é o princípio da gente ter um projeto e efetivamente buscando uma evolução a médio prazo, uma evolução consistente, né? De ambições que o Inter sempre teve. Então acho que são esses dois momentos, mas eu estou bem satisfeito com o que eu encontrei. Estou bem satisfeito com o que eu encontrei, principalmente pela entrega das atletas. São atletas que elas estão muito dispostas a
cumprir plano. Às vezes você tem obviamente, quando o técnico chega, ele tem algumas mudanças estruturais em relação ao posicionamento, ação. E eu percebi de todas elas uma vontade de efetivamente fazer. Ele fala, pô, não, vamos fazer, vamos tentar. Então, acho que isso, estou bem satisfeito em relação a isso. E com o DNA do Inter, né? O Inter precisa ser um time que acredita e que briga. E isso acho que o nosso time tem. A gente está numa reta decisiva, professor Maurício, né? E a distância ainda para o G8 tá em 4 pontos nesse momento, antes da 11ª rodada começar. O Inter, nesse momento, né, e pela forma como começou o campeonato, que é até mesmo lutando contra o rebaixamento, vocês já conseguem pensar e acreditar que dá para buscar essa vaga no G8 ou, assim, pela turbulência que passou ali no início, brigando contra o rebaixamento, ou o que importa nesse momento é a permanência e até o G8 ele já está, digamos assim, em um segundo plano? Não, boa pergunta, porque assim, quando a gente chegou, né, e conseguiu identificar, né, e ainda estou nesse processo, identificar a equipe, identificar as dinâmicas de treino, o que a gente conversou muito para elas, que a gente tinha alguns jogos para a gente decidir se a gente olhar para baixo ou para cima. Eu acho que isso era o fundamental. A gente ter uma dinâmica de você o Inter é uma equipe grande, né, é uma equipe que se consolidou no futebol feminino e que precisa necessariamente, né, tá brigando em cima. Agora, a gente precisa sempre, para o trabalho efetivo, a gente tem que ter as realidades. E a realidade é que a pontuação não nos permitiu olhar para cima. Né? A pontuação, a gente tinha que estar olhando para baixo. E aí a gente fez alguns jogos exatamente com essa dinâmica. Vamos decidir, esses jogos nos definem se vamos olhar para cima ou se vamos olhar para baixo. Nós olhamos para cima. A gente olha para cima, a gente acha que a gente fez o nosso melhor, foi um jogo de evolução, mas pelos números, né? O nosso jogo contra o Juventude foi o melhor jogo, né? A gente teve inúmeras chances de gol. O Juventude fez 2 finalizações contra e a gente faz muito por comparativo do campeonato. Então, aquela equipe, o que ela consegue render com outras e o que ela consegue ou não render contra a gente. E nós, o que a gente consegue render. E nessa dinâmica, né, nós somos a equipe que mais finalizou, né, contra o Juventude. É uma equipe que tem uma dinâmica de marcação de linha baixa, né, que gera dificuldade criativa. E eu acho que houve uma evolução nisso. O resultado não foi o que a gente esperava, a gente já contava com esses pontos para que a gente subindo, mas o que a gente definiu em relação à sua pergunta de ambição, a gente decidiu que a gente tinha algumas finais. Daqui até o final do campeonato, a gente só tem final. Né? Então, a nossa ambição é que a gente vá ganhando nossas finais. Nós temos um jogo muito difícil contra um adversário que, em teoria, quando o campeonato começou, queria a mesma coisa que a gente, que é o título. Né? E que hoje tem pontuação para pensar em brigar pelo título. Então nós precisamos mais do que elas. Né? Então a gente tem uma final contra o Palmeiras e aí sim, subsequentemente. Nós não estamos pensando ainda na situação do G8 especificamente. Nós estamos pensando em ganhar as nossas finais e efetivamente, se a gente ganhar as nossas finais, a gente pensa em G8. Professor, a gente estava fazendo um levantamento até com base nas últimas temporadas e acho que o time que classificou com menor pontuação, na verdade, nos últimos 5 anos foi o Bragantino com 46% de aproveitamento, né? O Inter agora tem 10%. A gente sabe que se chegasse, né, se se confirmar esse aproveitamento, teria que fazer resultados extraordinários numa sequência que tem Palmeiras, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Flamengo, né? São adversários muito acima. Eu não sei se vocês têm uma estimativa também de pensar em pontos para essas 5 rodadas, ou como tu falou, primeiro vamos pensar só no Palmeiras, depois só no próximo adversário e assim sucessivamente. Tá. Carol, na verdade, esse é um jeito meio pessoal meu de trabalhar, eu trabalho com mini campeonatos. Então eu coloco assim, nós temos 3 rodadas e em geral são três rodadas. Então nós temos nosso mini campeonato, nesse mini campeonato, quais são os adversários, o que seria um resultado ótimo, né, que obviamente seriam as 3 vitórias, o que seria um resultado aceitável de acordo com a nossa posição de tabela e de acordo com o adversário. Então vou dar até um exemplo. Se você joga contra o Corinthians, né, você tem uma sequência contra o Corinthians em São Paulo, você obviamente coloca ali, né, que a vitória é um resultado excelente, o empate não é o maior resultado e a derrota não é uma tragédia. E não por ser o Corinthians, porque você é um adversário do mesmo patamar. Então você coloca ali e faz esse jogo. Isso quando você faz uma programação de um planejamento de campeonato. Que não é o que aconteceu. A gente chegou num momento, né, em que o campeonato ele já está para lá da metade. E aí, obviamente, você colocou bem, se a gente for analisar os adversários, eles não são, né? A gente não tem os adversários menos tranquilos, em que pese o fato de ser um campeonato muito equilibrado. Né? O que eu falo muito para as meninas também é que os adversários nos dão dificuldades diferentes, mas todos nos dão dificuldades. Esse campeonato brasileiro, eu acho que isso é um ponto positivo, ele apresenta dificuldades diferentes, mas não tem jogo fácil. Né? Existem jogos com graus de dificuldades diferentes. Então, nesse sentido, a gente não tem feito uma dinâmica de mini campeonatos. O que a gente tem feito é exatamente a questão de saber que a gente tem uma árdua tarefa pela frente, adversários muito difíceis, adversários que estão numa fase
com pontuação para efetivamente brigar por G4, classificar, pensar efetivamente em título, mas que a gente sabe da nossa competência também. Então, inclusive jogos que, antes de eu estar aqui, que o Internacional acabou não vencendo, e que fez jogos de igual, com adversários também que estão nessa mesma situação. Então, assim, momentaneamente, a gente pensa adversário por adversário. Então, o primeiro adversário que a gente tem que pensar é o Palmeiras, né? E fazer um grande jogo Palmeiras. A partir daí nós vamos ver como é que nós vamos enfrentar o Flamengo. Você chega também no meio de campeonato sem jogadora pendurada, sem jogadora com lesão, né? Você tem que implementar a sua visão, mas obviamente respeitando o que já vinha sendo feito, para que você não faça mudanças drásticas no meio da competição. Então, assim, a gente pensa muito jogo a jogo, né? Com a expectativa de sabendo o que é difícil, mas com uma expectativa de alta confiança de buscar os resultados. Quando começa um trabalho novo, professor, assim, uma troca de técnico, eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente do outro lado do balcão identifica, né? Que é a questão que ou a zaga tá vazando muito, sim, ou o ataque, né, tá faltando uma efetividade, ou é o meio ali. E tô pontuando algumas coisas porque foi o que a gente avaliou, assim, aqui do lado da imprensa, de que, e você citou, né, o Inter criou muitas chances de gol contra o Juventude, não conseguiu concluir, ou melhor, não conseguiu, né, ser efetivo nesse caso. Sem a Júlia Bianchi, pelo menos é uma avaliação minha, acho que a Carol concorda, tem um buraco assim um pouco no meio campo, de que eu tenho uma avaliação de que falta alguém ainda fazer essa ligação entre defesa e ataque. O que você tenta corrigir assim, de forma momentânea? Ou é a defesa, ou é o ataque, ou é encontrar esse equilíbrio mesmo? Eu acho que é o que você falou no final. Uma das coisas que a gente tem percebido nesse campeonato, e eu acho que é uma coisa que o Inter tem que buscar, não só o Inter, mas todos, é a questão do equilíbrio, ser mais linear. E quando você tem um equilíbrio, aí você busca a eficiência. Então, assim, no seu alto, você mata, e o seu baixo não é trágico. Você consegue, né, transitar ali. E eu acho que isso é uma das coisas que foi a primeira coisa que eu identifiquei. Né? O Inter tem feito alguns bons jogos, mas, assim, ainda não... Durante o jogo, tem mais de um jogo dentro do jogo. E isso é uma coisa que acaba atrapalhando, né? Então, assim, a primeira coisa é buscar um equilíbrio entre o nosso setor defensivo, efetivamente, que eu acho que é um setor defensivo muito qualificado. E eu digo qualificado, quando eu falo setor defensivo, eu falo todo. Nós temos atletas, por exemplo, de linha de frente, que são muito boas na pressão à bola, no ataque, na corrida de retorno. Nós temos uma dinâmica de linha de trás, com jogadoras que têm experiência, bagagem para jogar, né, qualidade para isso. E aí, assim... A questão da construção, eu concordo com você, porque é evidente, né? Quando você tem uma parte do todo que sai, acaba trabalhando quando você até vem a jogadora para ser, né, o ponto criativo. O que eu vejo como solução é que a gente consiga dividir esse processo de criação, que é o que a gente tem tentado fazer, já tentou fazer com o Juventude. Nós temos jogadores assim, com boa qualidade técnica. E nós temos um time muito brigador. Até para dar um dado, o Internacional é o time no campeonato, e isso eu tenho esse dado antes de vir para o Internacional, porque a gente analisava todos os times, é o time que mais ganha confronto pessoal. É o time que mais ganha dividido no campeonato, de todos os times do campeonato. E isso é uma vantagem e tanto. Nós precisamos começar a fazer isso e, efetivamente, quando a gente tiver a bola, a gente melhorar um pouco o processo criativo. Para isso, eu acho que funciona muito uma mobilidade maior, uma participação maior de algumas atletas nossas que têm muita qualidade de criação, mas que, por algum motivo ou outro, posicional, elas estavam muito isoladas em ala, por exemplo, em situações de a gente jogar muito com verticalidade. O Inter é um time que joga bem na verticalidade, mas precisa necessariamente ter um processo criativo também. Professor, queria te perguntar sobre algumas atletas em específico, né? Porque acho que ficou muito marcado que a Priscila despontou na tua época, né? Quando tu estavas aqui no Inter e agora já tá no México, agora tá lesionada, mas enfim, né? Disputou os Jogos Olímpicos pela seleção. E a gente tem novas meninas da base despontando agora, né? Temos a Julieta, que conquistou essa vaga de titularidade, que vem decidindo os últimos jogos. A Mica também, que é uma menina que já estava na base na época que tu estavas aqui também, mas que agora tá ganhando oportunidade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas meninas da base que já estão, né? Ali já conquistaram seu espaço entre as profissionais, entre as titulares, e sobre alguns nomes, assim, de repente, que tu já estás observando, que pode nos dar algum spoiler? Eu acho assim, para falar da base, eu sou um pouco suspeito, porque primeiro que eu acho que isso faz parte do DNA do Inter feminino e do masculino também, mas assim, eu falo mais especificamente da minha área. Eu acho que faz parte do DNA do Inter a questão de revelar. Se a gente pegar hoje jogadoras que defendem seleção ou que defendem grandes clubes, assim como o Inter é um grande clube, você citou muito bem a Priscila, a gente tem a Isadora, que é uma jogadora que hoje é uma unanimidade na seleção, a gente tem a Belinha, que é uma jogadora que fez muito, a gente tem a Bruninha, pelo lado tem a Jennifer. Então, assim,
eu não falo com dados específicos, mas eu arrisco a dizer que o time que mais forneceu jogadoras efetivamente que vingaram para o futebol feminino foi o Internacional. Acho que por si só isso já responde que a gente tem que respeitar esse tipo de DNA. Agora, tudo é um processo, né? Eu vou resgatar a questão de quanto a Priscila, e a gente tinha um elenco que conseguia sustentar a Priscila ir aos poucos ganhando a confiança que ela precisava de jogo. Porque quando a gente está nessa fase, obviamente que você vai ter jogos bons, jogos mais ou menos e jogos ruins. Né? Você vai ter grandes elogios e depois vai ter algumas dinâmicas de crítica. E se você tem já uma equipe que está estruturada para isso e você também entende esse processo, você consegue se consolidar. Foi o caso da Isadora, a gente teve durante um tempo, né? A Isadora, a gente tinha uma linha de zaga experiente que era a Bruna e a Sorriso, né? E a gente conversava muito com a Isadora que ela está sendo preparada para o processo dela ser capitã do Inter, capitã dos times que ela passasse, capitã da seleção, porque ela tinha esse DNA. Aprendeu muito, e aí eu coloco muito a questão da importância das atletas que estavam. Então, quem às vezes, muito melhor do que o técnico, quem tá, se você souber observar e escutar, te ensina, porque é o seu igual. Né? E o técnico tem uma relação de hierarquia que, às vezes, dá um certo ruído, Então, eu acho que, assim, a construção foi muito pelas jogadoras. Eu espero, né, que esse processo continue. Então, eu vejo com muito otimismo as jogadoras que já estão. Eu vejo algumas jogadoras da base com muito potencial. Tem jogadoras até jogando agora o Mundial, o Sul-Americano Sub-17, que a gente vê muito potencial. E eu acho que a gente tem que respeitar esse processo. Mas eu estou bem satisfeito com essa situação. Eu acho que em breve nós teremos assim, mais jogadoras que efetivamente vão se consolidar na equipe internacional vindo da base. Sabe, professor, hoje eu estava pensando assim, quando a gente anota algumas perguntas, e uma das coisas que eu fiquei pensando é como o Inter criou toda aquela expectativa em 2022, quando estava sob o seu comando. Poxa, chegou uma decisão de campeonato brasileiro, aí no seu trabalho também, e com outras atletas que acabaram saindo, conquista uma vaga inédita para a Copa Libertadores, e ali tem a troca de comando. Tem um bom momento com o Lucas Piscinato, né, que é uma resposta muito rápida pelo contexto de uma Copa Libertadores ser muito... É uma competição que é mata-mata ali em 15 dias, e o Inter consegue fazer frente contra grandes equipes e acaba perdendo aquela semifinal pro Corinthians. Mas por que... E claro que você não participou de todo esse processo. Mas por que o Inter não conseguiu, assim, confirmar toda a expectativa que se esperou depois do que o Inter conseguiu, né? Um 22 que é finalista de Campeonato Brasileiro, um 23 que chega bem numa Copa Libertadores, vem bem nos campeonatos estaduais, e é isso, essa expectativa, ela como se descesse, assim, um pouco. Sim. Não, eu concordo com você. É assim, eu não tenho uma resposta para isso, obviamente, porque, assim, eu estava distante, por mais que eu tenha, por obrigação, acompanhado todos os campeonatos e por gostar, acompanhado mais de perto o Internacional, eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho alguns indícios. Primeiro que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o grau de competitividade cada vez ele vai aumentando. E se a gente continuar no mesmo patamar, naturalmente nós vamos cair. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho que tem um processo natural de quando um time faz um bom ano, né, é um processo natural de você ter algumas perdas, que foi o que aconteceu de 2022 para 2023. Né, se a gente for ver, do time que tinha sido vice-campeão, do time base que jogava mais, saíram 7 jogadores. Você imagina um time que tem 10 atletas, saem 7. Mas o time tinha uma estrutura de reconstrução. Então, conseguiu se reconstruir. Aí tem aquela situação de a base ter ajudado, você tá ser muito assertivo nas contratações, né, de quem vai trazer. E eu não estou falando que isso não ocorreu, mas eu acho que em algum momento a gente parou de focar muito no crescimento da competitividade, porque o futebol nunca virou mais competitivo, ele cresceu. A questão de mercadológica mudou muito. Né? Hoje é muito mais difícil você, por exemplo, conseguir identificar jogadoras com potencial e trazê-las. Se você pegar hoje, por exemplo, as jogadoras da base, a maioria está tudo amarrada já, né? 3, 4 anos. Então, assim, o desafio fica maior. Então, acho que talvez em alguns momentos a gente precisa ter muito claro o que a gente quer. Né? Então, assim, nós queremos dar uma dinâmica de base, então nós vamos fazer um investimento forte na base e vamos fazer uma transição, mais ou menos, a gente vai ter para isso a gente vai ter uma estruturação de jogadoras que tem o DNA do Inter, e quando essas meninas subam, elas consigam passar o que é a dinâmica do Inter. Obviamente, a questão da qualidade técnica, né? Então, eu acho que isso acabou se perdendo um pouco. E aí tem a questão do futebol. O futebol, ele é assim, né? Às vezes você faz as coisas certas e as coisas acabam não vindo. Eu acho que a palavra-chave é a convicção do que está sendo feito. Para que você, nas turbulências, você consiga, né, ter o norte de pôr ali que eu quero chegar. Está cada vez mais difícil, mas ali eu vou chegar.
Professor, queria te perguntar, tu falou algumas vezes também sobre o nível do Brasileirão, queria te perguntar sobre a competitividade do Brasileirão, né? Eu ouço de algumas pessoas, leio nas redes sociais, que talvez o Brasileirão ele esteja nivelado por baixo em alguns momentos dessa temporada, né? A gente vê, por exemplo, a dupla Grenal perdendo pontos pro Sport, vemos o São Paulo, por exemplo, ganhando do Palmeiras e perdendo pro América. Queria uma avaliação sua sobre o Brasileirão, assim, qual que é o nível que tu vês da competição nessa temporada? Essa é uma pergunta polêmica. Porque, assim, eu vejo boas notícias e notícias não tão boas, né? As boas notícias, eu acho que assim, qualquer campeonato ele precisa de competitividade para ele ser atrativo. Qualquer um. Né? Você pega até alguns exemplos, por exemplo, dos torneios que os americanos fazem, eles fazem um esforço gigantesco para que haja um certo nivelamento, para que você tenha um campeonato, né, que seja interessante de ver, para que não tenha um time só sobressaindo. Eu acho que nesse aspecto melhorou muito. Né? O que acontece? O grau de investimento de algumas equipes melhorou, então eles conseguem já ter uma competitividade em relação... Talvez eles não consigam contratar todas do topo da prateleira, mas eles conseguem vir aqui também e isso melhorou. Eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco, né, sobre a estruturação das comissões técnicas, porque a gente sempre vê só a ponta, né? E assim, o que faz a coisa evoluir é a estruturação de comissão técnica. Não é defesa própria, não, mas é o que faz. Então você pega hoje, a técnica do esporte foi minha atleta. Então, jogou comigo anos, é uma jogadora que eu conheço, super competente, e tem a sua competência de trabalho. Né? Você pega a Camila, que veio egresso daqui... E aí estou falando também da ponta, que é o técnico, mas toda a estrutura de entorno melhorou muito. Hoje você pega e você tem uma análise de desempenho, você com qualidade para fazer, você tem a preparadora física, você tem o auxiliar de preparação física, fisiologista. Eu acho que isso, por si só, fez dar um grau de nivelamento, porque competências tem em todos os lugares, desde que você dê oportunidade para que tenha essas competências. Antes você jogava, você tinha assim, times que a comissão eram 2 pessoas. Então acho que isso melhorou muito. Né? Ao mesmo tempo, né, existe uma certa crítica, porque eu acho que a gente cresceu tendo uma demanda alta sem ter tanta oferta. E isso, para mim, é um fato. Então, isso também explica um pouco a situação da gente ter um campeonato que, se você for analisar pelo critério técnico, ele caiu. Eu acho que ele caiu. Por quê? Porque você tem hoje muitas jogadoras num mercado que se abriu, e isso é bom, mas se abriu fora. Então, a gente acabou de falar da Priscila. A Priscila está jogando fora. Né? A gente está falando de vários jogadores que estão jogando fora, né? que o nível caiu. E aí você ainda não está conseguindo suprir essa qualidade na medida da saída. Por quê? Porque, obviamente, é um processo. Obviamente, muitos times não tinham base. Eles não tinham categoria de base. Tinha naquela coisa, pro forma. Mas ter efetiva base, que você investe, que você treina, que você põe comissão de qualidade para fazer isso. Forma mesmo, né? Você não tem. Então, assim, a gente está vivendo ainda um hiato, e eu acho que isso vai se acertar uns 2, 3 anos, de você ter um crescimento que precisa ter, um aumento de competitividade, mas ainda você não ter tanto onde buscar as reposições. E isso acaba, né, nivelando um pouco por baixo no critério técnico. Deixa eu fazer mais uma pergunta polêmica antes. Professor, a gente vê, né, o Brasileirão agora passando por mudanças no regulamento, né? Nessa temporada só 2 equipes serão rebaixadas, na próxima também, para que no ano da Copa tenhamos 20 times na elite do Brasileirão. E aí a gente tem muita discussão a respeito disso. Se temos 20 equipes com nível de competitividade para termos jogos de igual para igual da primeira à 19ª rodada, né? E eu queria te perguntar isso, tu achas que essa imposição da CBF, né, que parece ter sido pega de surpresa com o rebaixamento de 4 equipes no ano passado, faz com que traz algum tipo de surpresa ou de... Enfim, para que no ano da Copa a gente tenha realmente estrutura para que o Brasileirão feminino realmente esteja num nível altíssimo ou que, infelizmente, esteja nivelado por baixo mais uma vez? Eu acho que são 2 pontos. O primeiro ponto é que esse tipo de ação, para mim, teria que ter até acontecido antes. Porque, assim, num campeonato que no universo de 16 você te derruba 4, você corre o risco de você ter um trabalho estruturado, cair, e isso, ainda com uma modalidade que está em formação, você acabar com a situação. Eu vou dar até um exemplo do projeto, por exemplo, alguns projetos aí que eram projetos promissores. São José, por exemplo, né? Atlético Paranaense, né? Então, assim, eu acho que assim, não era o melhor, era injusto o critério. Porque aí você limita um processo que está começando de crescimento. Porque no universo 16, cair 4 é muita gente. Sim. É muita gente. Você pode ter um ano ruim. Acontece. Quanto mais nivelado for, mais corre o risco de você ter um ano ruim. Pô, aquele jogo podia ter ganho, aí o time vai um pouco para baixo, aí as coisas não andam.
E aí você acaba caindo. Se você já está consolidado, você consegue subir. Se você ainda está num processo de consolidar, né, o futebol feminino e tal, você corre o risco do projeto acabar. Então, nesse ponto, eu sou uma voz há muito tempo de falar que eu achava que tinha que ter, ou você diminui o número de descenso, e aí se você fosse manter os 16, você fazia turno e retorno, que também é ok se você for falar sobre qualificar tecnicamente. Então, não temos condições de ter 20 times qualificados tecnicamente, então tá, então são 16, caem 2, vão subindo 2, mais turno e retorno. Você aumenta o número de jogos. Ou você faz esse processo, que é um processo de você ir gradativo. Não fazer de repente, mas cai em 2, cai em 4, eu acho que isso é legal. Agora, a resposta do nível, ela tá com a CBF, tá com os clubes, né? Ela tá muito com os clubes. Porque, assim, o interesse efetivo, e aí não estou falando de alto grau de investimento, mas o interesse efetivo de eu ter uma equipe competitiva no futebol feminino. Eu elenco algumas equipes aqui que têm total condição. E, obviamente que você não vai olhar para os que têm maior estrutura financeira e falar assim, eu vou competir com eles. Mas se você conseguir ter o aceitável de investimento e você focar na qualidade, você compete. Você compete, você não vai ganhar, mas você vai competir. Que é o que acontece com equipes estruturadas no masculino. Você fala, pô, não vou ter o investimento que tem um Flamengo. Mas se eu tiver um grau de investimento aqui, aliar com um bom plano e com competência, eu brigo lá também. Né? Eu acho que o futebol feminino precisa buscar isso. Mas essa resposta, para mim, está muito com a CBF estimular, está muito com um calendário que eu acho que a gente falou de nível. Né? Mas eu sou um dos críticos, e isso é tranquilo, porque tem várias coisas eu elogio. Então, quem elogia tem o direito de criticar. Eu acho que o calendário desse ano do campeonato ele não foi mal elaborado. Né? As equipes não podem jogar 3 vezes por semana. Os masculinos não podem jogar 3 vezes por semana. Você imagina o feminino, que por mais que tenha melhorado muito a questão estrutural, você ainda tem dificuldade de logística. Não tem voo fretado como tem o masculino, né? Não tem voo fretado, você tem uma dificuldade em deslocamento para o hotel. Então, assim, o nível cai, é óbvio. Você não pode querer exigir de um atleta que ele vá viajar 7 horas, 8 horas de ônibus, ele chegue e durma e vá jogar. Por mais que os clubes tenham melhorado muito esse dinâmica de estrutura. Mas não dá para fazer, fisiologicamente não dá. Então o nível também cai um pouco. E eu acho que a gente tem calendário, tem tempo para poder fazer a coisa um pouco melhor estruturada. Então eu acho que assim, a gente precisa ainda melhorar, pensar melhor essa questão do calendário. Nós precisamos pensar melhor na questão do calendário. Está melhorando. Eu acho que essa ideia de cair e subindo é uma boa. O retorno à Copa do Brasil é uma boa iniciativa, mas a gente ainda precisa pensar melhor essa questão do calendário. Estamos conversando com o técnico Maurício Salgado, comandante das Gurias Coloradas, aproveitando para agradecer também a nossa parceria de KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite. Aliás, site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E também tem recadinho da Fevale, hein? O vestibular está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Então, atenção para o site, inscreva-se em way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. E vamos seguir aqui projetando também, porque vem aí a rodada contra o Palmeiras, o Inter que vai jogar no Sesc na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Esse time pode ter mais mudanças em relação ao que a gente viu contra o Juventude ou um processo ainda devagar, professor? Está ainda aos pouquinhos. Eu acho que assim, até por estar satisfeito com muita entrega, por estar satisfeito com algumas situações, eu acho que as mudanças elas vão ocorrer, elas precisam ocorrer, mas elas serão gradativas. A gente tem muito pautado numa força de elenco, e eu acho que é isso que elas têm entendido, né? A gente precisa ter um elenco, né? E a gente tem, mas a gente precisa que ele efetivamente se mostre em campo. Né? Então a gente precisa ser assertivo com o time que está jogando, precisa ser assertivo com as trocas, elas precisam entender que às vezes 10 minutos eles te resolvem uma situação, então eu tenho que estar pronto para a situação. A gente tem que entender, não mudando as nossas características, mas entendendo as características do adversário e aí tentando anular o que o adversário tem de positivo, né, de melhor, e tentando fazer com que o nosso melhor apareça. Então, para isso, e aí entra nisso aquilo que eu falei, a gente tem uma dinâmica de jogos em sequência, algumas situações de desgaste efetivo, algumas lesões. Então, o time também, assim, nessa fase do campeonato, ele tem a questão do que você faz de manutenção, do que você faz de mudança e do que você faz de necessidade. Porque às vezes tem uma necessidade, tem jogador que não vai poder. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, mas por que não está jogando? Está jogando, obviamente, porque não está podendo jogar. Né? Nós temos alguns jogadores que estão em processo, talvez, de retorno de DM, que vão nos ajudar bastante. Né?
Então a ideia para o jogo com o Palmeiras é que a gente tem a palavra que a gente tem usado muito lá, chama-se evolução. Nós precisamos necessariamente evoluir. Nós temos que fazer um jogo contra o Palmeiras melhor do que foi contra o Juventude. Nós temos que fazer o jogo contra o Juventude. Tinha que ter sido e foi melhor do que o jogo que a gente tinha feito contra o 3B. Né? Nessa dinâmica, se a gente efetivamente pensar nisso, a gente vem para o segundo ponto, que é o resultado, porque o resultado precisa vir. Mas o resultado ele não vem aleatório. Ainda mais quando você está num time que está mais machucado em relação ao resultado. Né? Você vê que o nosso time finalizou pra caramba e tem uma dificuldade de finalização e não é por qualidade. É porque às vezes fica ansioso, aí a gente entende isso, né? Você tá ansioso, você tá meio pressionado, de, pô, tem que entrar. Aí uma primeira bola que você está lá no entra, fala, nossa, mas não vai entrar. Aí assim, você pega o jogo, por exemplo, pra gente pegar o do Juventude. O primeiro jogo do Juventude foi gol, o Juventude deu o chute pro gol. Então vem um pouco aquele filme de, pô, não acredito que nós estamos atacando. E isso precisa sair, porque isso aí não traz benefício nenhum. Então, assim, o que a gente precisa evoluir, a gente precisa ser mais assertivo nas nossas ações, a gente precisa ser mais eficiente nas finalizações, né? Mas é um processo. E aí é um processo com todas juntas, né? A gente algumas mudanças vão acontecer, mas não são mudanças definitivas. É meio circunstanciais para que todas efetivamente, né? A gente precisa do elenco todo. Né? É o elenco que o Inter tem e nós precisamos de todo mundo. Mudanças vão acontecer. Falando sobre mudanças, então, professor, tu citou ali, né? Por que fulana não tá jogando? Então eu vou te perguntar sobre uma pessoa que não está jogando, Gabi Moraes. Ano passado ela foi uma jogadora que chegou muito e resolveu vários problemas do Inter. A gente sabe que nessa temporada ela sofreu com lesões no joelho e tudo mais. Ela retornou contra o Real Brasília, se não me engano, né? Jogou uns minutos. Mas eu quero te perguntar qual que é a situação da Gabi Moraes. Tá, primeiro eu vou te falar da situação da Gabi Moraes como atleta. Pra mim. Eu gosto muito do futebol da Gabi Moraes. Até antes, né? Quando eu estava no Inter, em algumas outras situações, eu tentei, assim, fiz contato com a Gabi Moraes porque eu acho que é uma atleta que ela agrega muito, tem muita qualidade, né? Assim como vários jogadores estão aí no Inter, que às vezes a gente elas mesmas acabam esquecendo da qualidade que elas próprias têm. E elas têm. A Gabi Moraes é uma jogadora que tem uma extrema qualidade. E no que a gente falou, num processo criativo, ela ajudaria lá porque ela consegue ter um equilíbrio entre um alto grau de entrega de marcação, mas com um processo criativo. Posto isso, a Gabi Moraes é uma jogadora que ela está numa recuperação física. Ela ainda tem alguns resquícios da lesão, não está lesionada, mas tem alguns resquícios da lesão. E isso tira, né, o jogo contra o Real mesmo. Ela entrou e depois acabou sentindo um pouco. E isso tira um pouco do grau de confiança. E nós precisamos de atletas que estejam muito confiantes. A gente tem conversado com ela está bem motivada para voltar. Eu falei para ela que a questão da gente não ter pressa, mas não perder tempo, porque nós precisamos dela. Ela está bem disposta e a gente está bem confiante com o nosso setor de fisioterapia, nosso setor médico, para que ela efetivamente retorne, né, Gabi Moraes, né? O que a gente realmente precisa, porque só a gente fica também antecipando toda hora, aí joga e quer forçar porque a necessidade pede, né? Você precisa de resultado, então vamos pôr para jogar. E isso acaba, se você nunca tendo um atleta no seu 100%, o seu 80%. Então a Gabi Moraes é uma jogadora que a gente conta muito que ela vai agregar muito pro Inter, né? Mas é um processo e a gente espera o mais rápido possível que ela esteja em campo também para ajudar as demais ali. Ia perguntar também sobre as gringas, professor, porque eu acho que é um momento que a gente tem observado muito, né? O futebol gaúcho como um todo, o Grêmio também do outro lado. Como um todo, como né? um todo, sim, mas trazendo um pouco do nosso recorte aqui também, o Grêmio olhando muito para esse mercado sul-americano. Igual esse ano tem a Fefa, né? Entre as titulares tem a Julieta, tem a Belém Aquino. Como é também adaptar essas atletas, né? Porque a Belém já estava por aqui, a Julieta também, mas assim, dessa adaptação também ao time de atletas que vêm às vezes de ligas diferentes para poder atuar aqui na Liga Brasileira. Eu acho que esse assim, são duas situações. É a necessidade, porque a gente acabou de falar de mercados, os mercados são cada vez mais cosmopolitas, então a pessoa vai jogar lá e nós temos, né, as nossas jogadoras aqui, a gente consegue ser um mercado, para esse mercado a gente consegue ser um mercado comprador. Então, primeiro ponto é a necessidade. Segundo é o querer, né? E eu acho que nisso os times gaúchos, eles têm muito, primeiro por histórico, né? Segundo por proximidade. Então ele tem muito a questão de o nosso futebol, né, o futebol do Sul, ele se aproxima muito com o futebol argentino, com o futebol uruguaio, na entrega mesmo, né? Ele tem, pela proximidade, ele tem muito a ver. Então eu acho que isso facilita e faz com que a gente queira trazer jogadoras com esse perfil, né? Com o DNA, né, de lá, porque é muito parecido com o nosso DNA específico. Então eu acho que esse é um ponto. Aí entra o outro ponto, que é a adaptação. Nunca é fácil. Às vezes a gente fica com aquela... E eu tive uma experiência no Audax, que eu tinha um time que era muito formado por jogadores. A gente até brincava que a gente ali era a festa das nações. Porque a gente tinha jogadores de muitos lugares.
titulares, né? Tinha 2 venezuelanas, tinha uma uruguaia, tinha a Agostina, que está lá agora, que era argentina. A Catrine fez parte desse time. E a gente teve uma dificuldade de adaptação, porque também a gente fica muito com aquela coisa que os países são iguais, eles são bem diferentes. A língua pode até ser similar, mas é uma outra coisa. E eu acho que esse processo tem que ser muito... O clube tem que estar muito preparado para entender que pode não ser um processo imediato. As pessoas podem ter um tempo de adaptação, só a gente fala assim, não serve, e a gente precisa ter isso. Eu acho que tem muito também a ver de ver o perfil da jogadora que a gente vai trazer. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente traz uma jogadora, vamos lá, traz uma jogadora do Paraguai. E aí ela tem uma característica de um jogo mais lento, mais de construção, que não é o que a gente espera muito aqui. Então você fala, pô, é lenta, não joga, pode tentar uma coisa, mas falar, não vai jogar. Nós vamos ver se a gente que não foi errado de trazê-la, porque a gente vai fazer com que ela melhore algumas coisas, mas a gente não vai mudar o DNA dela. Ela é aquela jogadora. Aí vou dar o exemplo das uruguaias. São jogadoras de extrema entrega, elas se entregam. A gente tem a Clarinha agora, tem a jogadora da base, também, que é uma jogadora que tem muito potencial de evolução, tem que ter um pouco de base, mas é uma jogadora que, né, tem, aí volta e põe o pé e corre, a bola no pé dela, ela quer correr. Então acho que isso faz parte do DNA do Inter. Então, assim, eu acho que a adaptação está muito redirecionada com como o clube consegue fazer isso, mas como o clube escolhe as jogadoras que vão, depois que se adaptarem com língua, com alimentação, vão ter o DNA que o clube quer. Senão a gente corre o risco de, às vezes, ter que falar, não se adaptou. Mas não se adaptou porque você trouxe uma jogadora com outra casa de futebol que você não quer aqui. Professor, falando sobre elenco, não posso deixar de lhe perguntar sobre possíveis contratações na janela, né? A gente conversou no resenha antes da sua chegada ainda sobre algumas carências do elenco do Inter. Uma delas tu resolveu, que é a lateral direita, né? O Inter acabou perdendo a Tamara Bolt ali no início do ano. Tinha de origem ela, né? Apenas de lateral direita. E aí agora tu resolveu colocando a Capelinha, como a Valéria muito defendeu aqui no Resenha das Gurias, né? Os ouvintes, a audiência sabe disso. Deixa o campo falar, deixa o campo falar. Mas eu queria te perguntar sobre isso, assim, tem alguma posição que pensa que o clube entende que precisa buscar no mercado, enfim, algumas carências, o Inter ainda deve contratar nessa temporada de 2025? Tá. Primeiro essa questão das posições, né? Assim, o desafio de técnico, mas quando eu falo técnico, se estenda para a comissão toda. É exatamente a gente tentar achar soluções primeiro que nós temos. E, obviamente, que é um processo de tentativa e erro. Você tem que ter o mais assertivo possível, né? Tem situações que você imagina a jogadora ali, e ela acaba não fazendo. Você deu até um exemplo bom, né? A Bolt sempre foi atacante e falava que era atacante. E a gente, virou lateral com o senhor. Exato, porque a gente tinha uma necessidade. Eu via uma situação de ela conseguir ser uma jogadora de extrema velocidade, conseguir fazer tanto a fase ofensiva quanto a defensiva por causa da velocidade dela. Então ela conseguia, no feminino é bem difícil você conseguir jogadora que faz o que a gente chama de box-to-box ali. É difícil, por uma questão fisiológica. E ela conseguia fazer. E aí, certo? Como algumas outras, você tenta ali e fala, pô, ali tentamos, mas não deu. Então, o caso da Capela assim, a Capela é uma jogadora que ela dá sustentação para as linhas quando ela está na lateral, né? Obviamente que ela é uma jogadora de profundidade, chegar no fundo e tal, mas você tem vários tipos de laterais e vários tipos funcionam. Ela dá um grau de sustentação e tem um pé longo muito bom. Então ela consegue, se a gente é um time que quer jogar com verticalidade, se a gente tem Belém, se a gente tem Mica, se a gente tem, a gente precisa de alguma jogadora que tem uma boa qualidade de pé longo na primeira linha ali, e ela tem. Posto isso, eu acho que times assim como o Internacional, eles precisam sempre estar atentos ao mercado. Primeiro porque o mercado ele é agressivo. Então a gente falou de uma jogadora, e se a gente pauta todo o nosso jogo em cima de uma jogadora e ela sai. Tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla, né? Então eu tenho que estar sempre atento a isso. A questão, a gente até falou isso, nós temos um time que é muito bom, mas nós precisamos sempre qualificar. Então assim, nós precisamos qualificar nossa última linha de finalização? Precisamos. Como é que você qualifica? Qualifica com a melhor das que estão e trazendo jogadoras que não estão. É assim que você qualifica. Então, a nossa ideia é que a gente qualifique as que estão e que a gente consiga também trazer alguém de última linha que consiga efetivamente. Agora, essa dinâmica, assim, a gente tem uma janela de meio de ano, que é uma janela mais modesta, por assim dizer, muitos jogadores sob contrato e tal, mas é uma janela, e o Inter tem se movimentado para que ele tenha ação na janela, a gente está bem atento a isso, né? E aí tem a janela de fim de ano, que aí sim é uma janela é a janela a temerária, que a gente pode tanto contratar como pode perder. Então aí é mais chumbo trocado. Mas essa janela do meio do ano, obviamente a gente está bem satisfeito com o elenco, mas no sentido de que é um elenco competitivo.
eu acho que quando você tem um time grande, você nunca pode estar totalmente satisfeito com o elenco. Nunca pode estar. Você tem que estar sempre atento e falar, não, nós precisamos. Nós temos uma linha de frente que faz bastante gol, então vamos ter uma linha de frente que faz mais gol ainda, e caso tal pessoa não possa jogar, ou caso eu tenha que jogar com uma dinâmica diferente tática, eu tenho. Nós temos uma linha de volantes que são muito bons marcadores, vamos ter mais volante construtiva também. Então, assim, a gente está bem atento ao mercado, né? E a ideia é que, obviamente, hajam algumas contratações pontuais. Então o Inter vai contratar atacante, né, basicamente. Atacante. E eu tô falando isso sabendo que o nosso time é muito bom. A gente acabou de falar da Rulli. A Rulli é uma atacante. Agora, se nós vamos perguntar quantos anos a Rulli tem? 19? Então, assim, não tem um impedimento dela jogar, e ela vai jogar, e ela tem dado conta do recado. Mas aí vamos falar que a Rulli tome o terceiro cartão. Aí nós temos a Marabá, que é uma jogadora também de qualidade. Só que é uma jogadora de qualidade com quantos anos? Então, assim, às vezes, um pouco mais, mas assim, se você pegar a bagagem, é uma jogadora em construção. Então a gente precisa de algumas situações também, né, de jogadoras que estão um pouco mais prontas, porque essas jogadoras dão sustentação para essas. Então, assim, se você me perguntar se eu estou satisfeito com o elenco, estou muito satisfeito com o elenco. Mas aquilo que eu falei, time grande tem que estar sempre atento a contratações. Se você perguntar um setor específico, nós não temos um setor específico. Eu estou satisfeito com os setores que a gente tem. Mas se perguntar se a gente quer mais jogadora para finalizar, quer mais jogadora para construir, quer mais jogadora que consiga ter o box-to-box, por exemplo, nós queremos. E a Rulli, a gente já comentou isso aqui também no resenha, a Rulli cresceu muito, né? Porque eu acho que no Campeonato Gaúcho do ano passado, especialmente, ainda se tinha muito, né? Daquela questão da Priscila, né? A régua muito alta, né? A gente falou isso no resenha. Precisava muito dessa figura, né? E na comparação de um ano pro outro, dá pra ver esse crescimento dela, né? E que bom também poder acompanhar. Eu vou citar um atleta da base que teve uma lesão, né? Alice. E ficou um tempo sem... E que tá num processo de retorno. Obviamente que isso demanda tempo, e a gente não pode criar uma expectativa em cima de aquela história do substituto, né? Ninguém é substituível, mas a gente não pode criar expectativas assim. A Jennifer foi a Jennifer, a Priscila foi a Priscila, né? A Rulli é a Rulli, a Marabá é a Marabá, e a Alice é uma jogadora que tem muito potencial de jogo, né? Teve uma fase difícil, a gente conversa isso com ela, fase difícil, elas podem nos desconstruir, mas podem nos construir também, porque é uma jogadora muito nova, mas já com uma experiência bem traumática de muito tempo sem jogar. Então a gente tem muita expectativa, que a gente falou de contratações, mas a gente tem muita expectativa também nas pratas da casa, que as pratas da casa vão dar a resposta. Pra gente fechar, professor... Eu tenho que fazer uma pergunta também. Não, eu tenho uma que é sobre Júlia Bianchi, né? Porque quando se teve o anúncio dela, né? A gente falou muito, poxa, o Inter precisava tanto de uma figura como ela, né? Não só pela experiência que tem no futebol, pela jogadora que ela é, mas essa figura tática dentro de campo, e acaba tendo uma lesão, né? Ligamentar, que é o pior cenário, porque fica muito tempo sem atuar. E ao mesmo tempo, né? A gente vê uma Júlia Bianchi que participa dos jogos, que tá ali o tempo todo, né? Então, assim, claro que dentro do possível, né, dentro do que ela precisa se recuperar, mas como também manter essa jogadora, né, o tempo todo junto com o grupo, é um tempo que é um processo de recuperação que ele demora um pouquinho mais, mas para manter também ela o tempo todo com vocês. A Júlia, assim, também sou um pouco suspeito de falar, porque eu treinei a Júlia, assim, gosto muito da Júlia. A Júlia para mim foi um acerto total do Internacional. Né? Outras equipes, inclusive eu não estava aqui na época, e estava na outra equipe que eu estava, a gente também queria, não só a gente, muita gente queria a Júlia, por tudo que você elencou. É uma jogadora de extrema inteligência, é uma jogadora que se entrega em treinos, é uma jogadora que consegue ter uma liderança positiva, e isso é fundamental para uma equipe, né? A gente tem alguns exemplos aqui no Inter, então ela é mais uma jogadora para agregar essa liderança positiva. Acabei de dar o exemplo antes da questão de bagagem, né? É importante quem está novo sentir alguém que tem uma bagagem e te dê essa confiança do jogo. E a Júlia, ela veio para todos esses encaixes. Então eu acho que o Inter acertou muito em trazê-la, né? É do jogo, né? E a gente fala isso. Infelizmente, né, você está sujeito a esse tipo de situação. A gente tenta minimizar o máximo. Mas o atleta está sujeito a isso. E acho que é muito como se reage a isso. A primeira ação dela foi uma reação muito boa, que você acabou de falar. Ela é uma jogadora que ela entende que ela é parte de um grupo, e ela também entende a sua importância dentro do grupo. Então, obviamente que a gente queria que a importância dela fosse em campo, mas ela é uma jogadora que está lá sempre, todos os treinos ela está lá, ela conversa com o pessoal nos jogos, tenta participar. Às vezes o fato de às vezes você nem falar nada, mas você estar ali dá aquela segurança, inclusive para comissões, que eu falo para elas, né? A gente precisa das jogadoras que estão ali e que dão esse reforço positivo do time. E ela tem feito. Obviamente que vai atravessar um momento difícil, né? Cirurgia, ou pós-cirurgia é um momento difícil, mas eu conhecendo a Júlia,
eu tenho total confiança, assim, eu sei como é que ela vai reagir. Ela vai rapidamente voltar, é uma jogadora que vai voltar mais forte nesse sentido, porque ela tem uma resiliência muito grande, e ela vai nos ajudar, foi o que eu já falei com ela, e ela sabe disso, eu não precisava falar, que ela é muito importante para o grupo. Ela é muito importante de campo, mas ela é muito importante fora de campo também, como alguns outros atletas ali. Então, assim, a questão é a gente ajudar ela, e ela ajudar muito a gente. Mas eu acho que isso vai ser um processo que vai acontecer. Eu falei para ela quando a gente piscar, né? Já está voltando e vamos lá. Professora, a gente teria mais 1000 perguntas para fazer, mas tem uma que a gente não pode deixar de fazer. Acho que se não fizermos, seremos amassadas pela audiência, que é sobre a sua passagem pelo Flamengo, né? O senhor saiu daqui para ir para o Flamengo. No ano passado a campanha acabou abaixo das expectativas. Enfim, teve várias críticas, né, a respeito, por ter um elenco, né, com várias craques, Cristiane, Glaucia, ano passado tinha Crivellari também. Mas eu queria lhe perguntar sobre esse trabalho no Flamengo, né? Como foi para o senhor? Como foi também toda a experiência? Quando a gente pergunta de um lugar que a gente trabalhou, sempre é um pouco difícil falar e não esbarrar em algumas situações. Mas assim, primeiro, uma coisa que eu sempre falei no Flamengo, que eu sabia como eu tinha entrado, não sabia direito em algumas coisas, mas eu sabia que eu sairia muito melhor do que eu entrei. Então, já respondendo ali, mas fazendo a pergunta agora, o pessoal fala muito do meu retorno. Eu tenho plena convicção que eu volto um técnico melhor. Porque é questão de aprendizado. E eu tenho plena convicção de que quando eu sair do Inter eu vou sair melhor, porque assim, é a primeira vez que eu venho efetivamente para um time no meio do campeonato em relação à turbulência. Quando eu fui para o Flamengo, era um processo. O Flamengo já estava na questão de fora do brasileiro e a gente tinha um processo de reinício. Apesar de ter uma série de coisas a serem feitas, ser imediato era uma outra dinâmica. Aqui do Inter é diferente. Você chega numa situação que você tem que pensar a médio prazo, mas solucionar as coisas a curtíssimo prazo. Como acontece com o Flamengo agora, quando chegou lá. A minha passagem pelo Flamengo, eu acho assim, eu vejo como positiva. Eu vejo como positiva por alguns motivos. Eu vejo como positiva pela resposta que aos poucos a gente foi conseguindo dar com as atletas. Então, assim, a Rosana agora, e ela vai impor a situação dela e tem feito bons resultados porque é uma boa técnica, né? Então esse é outro ponto. Mas pegou um ambiente muito mais apaziguado, como um todo. Entendeu? Um ambiente onde as jogadoras estavam muito frustradas do resultado não vir, mas estavam se dedicando para o resultado vir. Que era uma situação um pouco diferente de quando eu cheguei lá. Havia alguns tipos de competição que agora a competição era contra o adversário. E às vezes por vários motivos, que é isso, não vou elencar, as coisas às vezes não andam, aquilo que eu falei. E as trocas são saudáveis. Eu fiquei 2 anos no Flamengo. Eu acho que a minha contribuição com o Flamengo ela não veio em relação a resultados, e eu gostaria que tivesse vindo. Né? Eu até acho que eles começariam a vir, mas esse é o achar. E o achar, o futebol às vezes não tem esse tempo para achar. Mas eu acho que a minha contribuição com o Flamengo foi muito no sentido de um ambiente propício para quem venha fazer efetivamente o Flamengo buscar o que o Flamengo tem que buscar como uma equipe que tem alto grau de investimento, que tem uma camisa pesada. Então eu acho que isso realmente aconteceu. Né? O que me satisfaz bastante é porque assim, todo o entorno, né, comissão, diretoria, eles estavam muito satisfeitos com a dinâmica do trabalho, mas não com o resultado. Mas o feedback era sempre positivo de que, estamos melhorando, organizou tal coisa, vamos fazer a coisa andar. E esse teve um feedback também das jogadoras, num time que você acabou de falar, todos os times têm as suas qualidades e as suas dificuldades. Né? Num time que é um elenco muito bom, jogadoras muito boas, mas que precisam da liga. E às vezes você não consegue dar liga. Eu acho que a gente estava dando liga. Houveram algumas situações, mas não estava conseguindo dar liga. Mas eu acho que é um desafio. Eu torço para que, assim, a Rosana assumiu lá. Eu acho que é um bom nome. Eu acho que é um bom nome, sabe? E o Flamengo está meio pronto para... eu não digo pronto para ser campeão, quem vai ser vão ser nós. Mas assim, o Flamengo é um time pronto para efetivamente dar o salto de estar figurando entre as grandes equipes pelo grau de investimento que ele tem. Né? Mas assim, foi uma passagem que eu aprendi muito. E obviamente tiveram seus percalços ali, algumas coisas que eu faria um pouco diferente, e eu acho que por isso que eu me considero um técnico melhor agora. Muito bem, Maurício Salgado, professor, comandante das Gurias Coloradas, conversando conosco neste Resenha das Gurias. Bom, e já perguntamos muito, já falamos muito. Vamos ligar as luzes. Professor, muito obrigada mais uma vez. Seja novamente muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, muito bem-vindo a Porto Alegre. O professor também teve, né, antes mesmo, na primeira passagem, nossos microfones estão sempre portas abertas. E que tenha muito sucesso também nessa nova passagem pelo Inter. Não, só agradecer, pessoal. Eu acho que assim, aí eu vou fazer um elogio. Eu acho que o interesse
que a imprensa gaúcha que tem e da forma como trata, e quando eu digo trata, eu digo inclusive de críticas, porque a gente se constrói com críticas. Não dá para você querer só o bônus. Você tem que entender dos ônus, né? E aí sempre analisar para ver se elas são justas, se elas cabem para você, mas eu acho que a imprensa gaúcha trata muito bem o futebol feminino, né? Eu falava isso até lá, eu acho que a gente tinha que ter alguns aprendizados em alguns outros lugares em relação a isso. Então, primeiro agradecer o convite, estou aqui, né? Aproveitar para convocar aí sempre, né? E sempre convocar. Eu falo até que pode ir lá para xingar também, mas convocar as coloradas e os colorados para torcer, porque eu acho que a gente fideliza, e isso é importante. E às vezes a gente fica aquela coisa, pô, é legal o futebol feminino, né? Você tem que ir sem estabelecer comparativos, vai porque é gostoso. Pô, tem uma Copa do Mundo vindo aí, né? E vai porque assim, é uma coisa que só vai crescer, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que vão, elas se divertem com isso, né? Então, convidar, né? Eu vou fazer o convite para puxar do meu lado. Convidar os colorados para acompanharem, participarem, né? Assistirem, né? Se interagirem e vamos lá, vamos Inter. Obrigado. Valeu, professor. Vamos aproveitar para repassar também o que vem aí pela rodada 11ª do Campeonato Brasileiro Feminino. Já falamos do Inter, né? Na segunda-feira contra o Palmeiras, às 8 horas da noite. Mas no domingo já tem o Juventude em campo contra o 3B, partida lá em Manaus. E também o Grêmio, que recebe o Bragantino, no CTL Dourado, partida às 4 horas da tarde. Eu falei sobre o Juventude, jogo este que será às 6 horas lá em Manaus. E a gente volta na próxima semana para debater Isso aí, mais assuntos antes que a produção desligue as câmeras aqui. Beijo, galera! Valeu, gente!